Agora, se a minha apelação já chegou no tribunal, ela já foi distribuída, ela está aqui, aí eu peticiono direto para o relator que já está com a minha apelação na mão. Entenderam isso? É exatamente o que a gente vai extrair do parágrafo 3º do artigo 1012. Tá? Então, quando eu quero o efeito específico na minha apelação, eu tenho que ver aonde minha apelação está. Porque pode ser que eu só tenha necessidade do efeito suspensivo depois que eu interpus minha apelação. E aí eu vou olhar, peraí, ela já foi para o tribunal? Se ela já foi, eu peço direto para o relator. Se ela não foi distribuída no tribunal, eu tenho que peticionar para o relator distribuindo a minha petição. Tá? Então, tranquilo. Isso tá de boa, então vamos lá. Bom, no resto, gente, interposição, comprovação de preparo, a gente já conversou sobre isso, eu acho que vocês não ficaram com dúvida nenhuma, né? Preparo pode ter, você pode complementar, de repente, se você não comprovar, você vai ser intimado para recolher em dobro, né? Se for motivo de força maior, você é intimado, pode relevar a pena de deserção e você recolher as custas normais. Acho que o 1007 ninguém ficou com dúvida nele, não, né? Ou alguém está com dúvida nele? É exatamente o recolhimento das custas. E aí, vamos lá. Outro detalhe que a gente precisa falar. Quando a gente conversou sobre o agravo de instrumento, a gente viu que o agravo de instrumento tem, por essência, autorizar o juízo de retratação. Não é? O juízo de retratação é algo que é natural, que é autorizado naturalmente quando você interpõe um agravo, seja de instrumento, seja interno, seja em RE ou RESP. Por quê? Porque é da essência dos agravos essa autorização ao juízo de retratação. Só que a sentença, ela tem um comando decisório muito diferente disso. Quando a gente vai no artigo 494, e a gente vai começar a rabiscar o código de novo, o 494 fala o seguinte: publicada a sentença, o juiz só pode alterá-la para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo, e 2, por meio de embargos de declaração. Então, perceba, o comando do 494 diz o seguinte: olha, excelência, se o juiz já publicou a sentença, ele não pode mais mexer nela, não. Só se for em duas situações. Ou através dos embargos de declaração, que ele vai esclarecer e complementar, que a gente já viu, ou por erro material, que ele também pode ser de ofício. Você pode utilizar os embargos para discutir o erro material, mas ele também pode corrigir de ofício. Então, perceba que esses dois vícios, que a gente já estudou lá em embargos de declaração, né, vai definir qual é o momento que o juiz pode mexer naquela sentença que já foi publicada. Fora isso, ele não pode. Essa é a regra, tá? Então, o juízo de retratação não é algo inerente à apelação, porque o 494 veda isso. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer no 1009 é colocar lá, né? Combinar com 494. E aí você vai combinar com esses artigos que eu vou falar para vocês e que está no material de vocês, tá? Ele não pode mexer na sentença. Mas existem 4 hipóteses em que ele vai poder exercer o juízo de retratação. São as exceções. E percebam que as 3 exceções que existem em relação ao processo comum é tranquilo. Primeira situação, se ele sentenciou indeferindo liminarmente a inicial. Porra, peticionei, ele indeferiu liminarmente a inicial e sentenciou. Cara, só tem eu no processo, sou eu e o juiz. Né? Pô, eu só quero que o meu processo siga. Aí o que eu faço? Eu apelo dessa sentença. E quando essa apelação chega na mão do juiz, que supostamente não tem réu para intimar, chega na mão do juiz para quê? Para que ele remeta para o tribunal. Ele olhe a minha apelação e fale, porra, eu acho que ela tem razão.
Deixa esse processo seguir, deixa que o réu se defenda. E aí, o que o magistrado faz? Quando ele se retrata, ele apenas cita o réu. Não há qualquer tipo de prejuízo para ninguém. Ele não está reformando uma sentença que acarrete dano para outra parte. Ele só está permitindo que eu siga o rumo normal do processo. Isso está onde? No artigo 331. Vocês já estudaram sentença liminar de improcedência, sentença liminar de indeferimento liminar da inicial. E quem estudou comigo, eu lembro o seguinte, olha só, eu vou falar uma coisa aqui, lá na aula de conhecimento, eu falei assim, olha só, eu vou falar isso aqui para vocês, mas agora eu só quero que vocês saibam que existe, que uma hora vocês vão estudar isso. Que aí lá no 331 está dizendo, olha, se o autor apelar, o juiz vai poder se retratar. E lá em processo civil, processo de conhecimento, eu só menciono o fato de, não explico, porque agora você tem a explicação. Então, se ele deferiu liminarmente a minha inicial, eu apelo. E, excepcionalmente, aquele juiz pode se retratar, determinando a citação do réu. Segunda hipótese de autorização excepcional na apelação do juízo de retratação. A sentença que julga liminarmente improcedente o pedido. Gente, quando eu ingresso com o processo, e aí o magistrado analisa o meu pedido, e ele entende que aquilo ali já existe precedente, né? E que eu estou indo contrário a um precedente, o que ele faz? Ele julga liminarmente improcedente o meu pedido. Ele nem cita o réu. Isso é o comando do artigo 332. Só tem um detalhe, eu apelo e na minha apelação eu apresento exatamente o distinguish. Olha, esse precedente não cabe aqui porque o meu caso concreto é diferente do caso paradigma, etc e tal, etc e tal. E aí o magistrado, quando olha, fala assim, é verdade. Gente, se ele se retratar, vai acarretar algum prejuízo para a parte contrária? Não. Mesmo sendo uma sentença liminar de improcedência, o único prejudicado aqui sou eu. Então, quando eu recorro, se ele olhar e entender que o processo deve seguir, ele pode reconsiderar a sentença dele e simplesmente, né, afastar essa improcedência e mandar citar o réu para se defender da petição inicial. A terceira hipótese que a apelação autoriza esse juízo de retratação são nas sentenças proferidas sem resolução de mérito. Aquelas elencadas no artigo 485, desculpa. Então, lá no parágrafo 7º do 485, há uma autorização expressa para que, caso o magistrado queira, ele possa reconsiderar a decisão dele. Então, essas três hipóteses são as hipóteses que o Código de Processo Civil autoriza, em caráter de exceção, o exercício do juízo de retratação pelo magistrado diante da apelação. A apelação não tem como regra o juízo de retratação. Esse juízo de retratação na apelação é uma exceção dentro do Código de Processo Civil. Entretanto, é uma regra se a demanda for de ECA. Então, o que vocês têm que fazer? Lá no 494, vocês têm que combinar com o 331, com o 332, parágrafo 3º, com 485, parágrafo 7º e com o artigo 198, inciso 7º do ECA. Ok? E no 1009, você faz a remissão ao 494 para você ir para lá. Assim você fecha todas as informações. Ok? Então, agora, como é que se dá o procedimento da apelação? A gente vai ver, de novo, aquela ordem dos processos nos tribunais. Petição inicial, citação, contestação, réplica, tréplica, julgamento conforme o Estado, a audiência de instrução de julgamento, aqui grosso modo, porque a gente já desenhou todo. E aí o magistrado profere a sentença. Proferida a sentença, não sendo nenhum daqueles casos que não cabe sentença, e nem sendo ECA, porque ECA é 10 dias, a gente vai poder apelar no prazo de 15 dias. Apelei da decisão. Eu apelo, dirigindo a minha apelação para o juiz de primeiro grau, tá? O juiz de primeiro grau vai intimar a parte contrária para apresentar contrarrazões. Se porventura a parte contrária nas contrarrazões, em preliminar, né, discutir uma decisão interlocutória não agravável, ele vai me intimar para eu responder, né, a parte da preliminar apresentada pelo recorrido, e aí junta tudo e faz o quê? Remete para o tribunal.
Remetendo para o tribunal, vai a conclusão do relator. Ele vai ser distribuído lá no tribunal e vai a conclusão do relator. Conclusa o relator, o que ele vai fazer? Vai analisar e elaborar o voto, vai remeter para a secretaria, vai remeter ao presidente para pegar a data de publicação e pauta do julgamento, né? Sessão de julgamento. Se houver a necessidade de videoconferência, tem que se requerer antes. A gente está no período pandêmico, tudo está virtual, mas quando é presencial, você precisa requerer por videoconferência com 2 dias de antecedência. E aí, o que o relator faz? Ele expõe a causa. Se houver sustentação oral, a parte sustenta oralmente. Caso contrário, o relator vai emitir o voto dele. Salientando, gente, que aqui no relator, a gente volta lá para o 932. Ele vai olhar se tem pedido de efeito suspensivo, se tem tutela provisória requerida, tá? Tudo aquilo, se é caso dele decidir monocraticamente, tá bom? E aí, relator expõe a causa, já ouviu já ouviu a sustentação oral ou não, o advogado não quis sustentar oralmente, prolata o voto. Uma vez prolatado o voto pelo relator, os demais podem pedir vista. Se não for o caso de pedir vista, eles votam, tá? E aí eles têm a possibilidade de mudar o voto até que o presidente anuncie o resultado. Se aqui, nesse momento aqui, estiverem o quê? 2-1 em relação à votação da apelação, todo julgamento de apelação não unânime implica o quê? Técnica de julgamento. Então, se a decisão for por maioria, aplica-se a técnica de julgamento e segue aqui. Depois que todo mundo votar, ou, não sendo o caso de julgamento por maioria, se for unânime, o presidente anuncia o resultado, lavra-se no resultado, né? Aqui na sessão de julgamento, lavra-se a ementa, e aí segue, para quê? Para que aquele que saiu vencedor lavre o acórdão. Lavrado o acórdão, aí manda publicar. Publicado o acórdão, começa a contar o prazo para os recursos superiores.